Voltamos. Voltamos. Porque eu acho que a live ela só fica por 1 hora. Aí, mas eu já salvei aquela parte lá. Agora ele vai continuar nessa segunda. Continuar falando sobre o trabalho dele. A gente já está quase terminando. Falta apenas mais uma questão. E a gente vai fazer o final, o fechamento. Vou só esperar ele entrar aqui de novo. Pra... Esperar ele entrar. Pra gente finalizar. Mas quem quiser a primeira parte eu já salvei lá no feed da página. É porque só fica por 1 hora online. Eu já tinha visto isso. Ah, não sabia Mas não. É a primeira vez que eu tô fazendo live. Então, se você quiser, a gente pode continuar a parte 2 depois, ou se quiser agora. a gente termina essa porque falta pouco, né? Falta só as indicações. Mas aí você termina a sua fala, vamos esperar o povo voltar. Ah, beleza, então. E Vai ficar esperar. salvo, não vai? Já tá salvo, já salvei, tá no meu feed. Ela completa a primeira parte. Ah, beleza, Eu, salvo. então. Beleza. Eu acho que já Podemos pode começar. começar. Pode começar, então? Recomeçar. Continua. Começar. Continuando, então. Aí, eu pego esses dois teóricos, Freud, que fala sobre o humor, e o Manganot, que fala sobre o registro da polêmica. Aí então eu pego agora os discursos que na época eram considerados tabus. Ah, também pego o conceito de tabu de Freud, tá? O conceito de tabu, né? E o conceito de totem. Freud diz que totem é quando você tem na sociedade, né? Você encontra na sociedade alguma coisa que endeusa alguma coisa, né? Tipo, se a gente vamos imaginar que tem alguma religião, alguma comunidade que tem uma religião e aí você tem normas e leis e você precisa seguir essas normas e essas leis sem precisar questionar por que você deve prestar obediência, você simplesmente obedece. Né? Então Freud diz que isso é um totem. E quando você foge é, é, dessa regra social imposta, né, pela liderança ali da comunidade, você quebra a regra, isso é considerado um tabu. Né? Então, Freud diz que isso é tabu. Você não seguir a normalidade do que a sociedade impôs. E aí pensei, bom, na década de 90 os discursos eram é, é, ah, muito homofóbicos, vamos dizer assim. Você percebe que ali no final da década de 80, para o início da década de 90, as pessoas associavam a AIDS, por exemplo, à homossexualidade como um castigo divino. Né? Isso quem vai falar é o linguista, agora fugiu o nome dele, só sei que é Oliveira 2010. Mas ele fala isso, né, que havia um discurso assim, de que a homossexualidade era uma maldição, e aí a maldição se veio não agora com um discurso religioso, ela veio também com um discurso biológico. Aqui, tá vendo? Aconteceu isso por causa da homossexualidade, né? Então, eu achei interessante porque Friends, que é uma série da década de 90, trabalha com esse assunto, né? E mesmo trabalhando com uma polêmica dessa para a época, conseguiu fazer sucesso, né? E isso é muito interessante. Como é que a polêmica se relaciona dentro da série e ela impacta o público.
E nem por causa desses assuntos tabus, barra polêmicos, a série perdeu a audiência, né? Ganhou vários prêmios. Inclusive, um prêmio que me chamou muita atenção foi um prêmio chamado GLAAD, dos Estados Unidos, que é para a comunidade LGBT de lá. Né? Na época era essa comunidade. Esse era o nome, né? E aí eles faziam essa premiação para as produções cinematográficas que apoiassem a causa LGBT. Né? E isso me chamou muita atenção porque Friends ganhou um prêmio desse na época. Muito bem. E aí, então, além de ter feito esse corpo, né, essa análise aí, o corpo, do corpus, eu peguei algumas notícias, né, recentemente sobre críticas da série Friends, né? O que as pessoas achavam da série da década de 90 hoje em dia. Então, eu peguei duas reportagens, uma de 2018, aliás, três reportagens, uma de 2018, uma de 2019 e uma do início de 2020, janeiro de 2020, que falavam super mal da série Friends, né? Meu xodó, logo falando mal da minha série. E aí, o que acontece? Não que no meu trabalho eu pretendesse ser um advogado de Friends, não era essa a minha intenção. Mas a gente tem que levar em consideração que não é só porque Friends trabalha, por exemplo, tem algumas questões dentro da série que elas realmente têm um cunho machista. Você percebe isso, né? Por exemplo, tem um personagem chamado Joey que é muito mulherengo e trata as mulheres, né, como objetos. E isso tem um discurso machista, né? Essa formação discursiva machista. Aí, por exemplo, tem episódios que uma das personagens chamada Mônica é obesa e as pessoas fazem sátira, né, fazem piada delas, e aí a gente sabe que hoje isso é chamado de gordofobia. Então o que acontece? O pessoal está assim, detonando a série Friends. E aí o que acontece? A minha proposta era dizer o seguinte: bom, você não pode julgar uma série que foi escrita, foi feita, produzida no passado com o mesmo valor que nós temos hoje, né? com as mesmas questões políticas de hoje. Por quê? Porque o pensamento do passado, os discursos do passado, as produções do passado, elas são completamente diferentes das de hoje. Então a gente não pode ficar metendo pau, falando mal e etc., porque não tem como. É aquilo, o discurso é feito feito de texto e de contexto. Se eu pego esse texto, transporto para um outro contexto, eu vou ter um outro discurso, vou ter uma outra coisa, né? Então a gente não pode simplesmente criticar uma coisa que foi feita no passado por causa das nuances discursivas. E aí, então, eu peguei uma reportagem da atriz Lisa Kudrow, que fazia a Percy, e ela fez uma entrevista. Desculpa. Desculpa novamente. Ela deu uma entrevista. Uma água pois é, né? Ela deu uma entrevista ao Times, The New York Times. E aí o repórter perguntou assim: você acha que Friends é uma série ultrapassada? Você acha que essas piadas de gordofobia, machismo e sexismo, né, diversas outras coisas, você acha que isso afeta a imagem de Friends hoje? Ela disse: olha, eu achei muito feliz a fala dela, o discurso dela. Ela disse: olha, eu não acho
que Friends deva ser olhada como algo negativo, né? Só olhando as coisas negativas do que nós fizemos na época. Eu acredito que Friends deve ser olhada como uma cápsula do tempo. E aí eu concluí o trabalho com essa fala, que se você quiser olhar para... Ai, demais. Minha garganta está completamente seca. Ai, ai, vamos lá. Ela diz o seguinte, se você, eu concluí assim, que se você quiser olhar para frente, você não tem que olhar com esse olhar jogador, você deve olhar com uma cápsula do tempo. Olhando para Friends, você consegue perceber quais eram os discursos lá da década de 90. Entende? Então, eu fiz essa parte do meu trabalho. E também peguei uma outra série chamada On Day at the Time. Eu até, inclusive, sugiro aí para os que estão nos assistindo, para que assistam essa série, que ela é bem legal. Fala de uma família cubana e eles moram nos Estados Unidos. Então acontece, lá eles falam, por exemplo, sobre a homossexualidade e outros temas tabus também, né? Mas aí você percebe que essa série ela é mais recente, ela foi produzida, ela iniciou em 2017, e o episódio que eu fiz análise também nesse mesmo trabalho foi o episódio feito em 2018, então uma coisa recente. E lá fala, por exemplo, sobre a homossexualidade. E a maneira como é tratada a homossexualidade nessa série, é completamente diferente da maneira como o Friends, lá no passado, tratava a homossexualidade. Né? Então você percebe que há uma nuance discursiva aí. Os tempos mudam, a linguagem muda, a língua também, a dinâmica muda, tudo isso muda, os discursos também mudam. E aí, então, fiz análise e fiz essa comparação. O mesmo assunto, uma série com a mesma abordagem humorística, trabalhando com perspectivas diferentes, mas com o mesmo assunto. Né? E aí você percebe que tem mais aceitabilidade hoje em dia. Né? Então, o humor de hoje ele é muito mais polido do que da época da década de 90. Né? E aí eu achei interessante fazer essa comparação e perceber, olha, talvez o politicamente correto de hoje, eu não coloquei isso no meu trabalho assim de maneira escancarada, mas eu coloquei na conclusão que talvez o politicamente correto de hoje seja daqui a uns 200 anos uma questão assim completamente errada, né? A gente defende uma bandeira e tal, eu acredito que não pode fazer piadas assim, o humor não pode ser dessa maneira e tal, mas talvez daqui para frente, daqui a um tempo, o que a gente acha que é uma piada correta, um humor correto, né? O certo, talvez daqui a uns 20 anos, sei lá, 200 anos, talvez não seja o correto. Então a gente faz essa análise também dentro da pesquisa. E aí eu fecho essa conclusão sobre a minha pesquisa, né, sobre o meu trabalho. Então achei bem legal. E aí eu quero pegar esse trabalho, eu quero usar para o mestrado. Que legal, muito bom. Eu achei interessantíssimo assim, que você pegou um conteúdo de cultura popular, né, de cultura de massa, e transformou, Sim. olha só a possibilidade de pesquisas em análise do discurso, Sim. coisas simples do cotidiano, né, de coisas que a gente assiste, filmes. Só que você deu dois exemplos de filmes de cultura de massa que se transformaram em pesquisa. Então a gente já Sim. percebe essa facilidade da análise do discurso de adentrar em muitos momentos, em muitas questões, em muitos textos. Então, pelo que eu percebi, a gente pode tirar aqui uma conclusão que ela pode ir por esses caminhos para quem aí está interessado. Sim, e exatamente. a última aqui é sobre, para a gente já caminhando para finalizar a live, se tem algum livro que você indicaria, assim, para quem está iniciando. Eu recomendo que você
indique livros para quem assim, está começando, quer entrar, quer conhecer Certo. sobre análise de discurso, porque, como eu já falei, o meu público ele é muito assim, de estudante, então aí nas faculdades, nas universidades, e pode ser Sim, também que germine aí daí alguns, a sim. partir dessa De- live, conhecedores do discurso, né? Alguns livros assim introdutórios que você Bom, possa eu, indicar. eu, eu li na live anterior, né, a essa que a gente está fazendo agora, eu vi que teve uma pessoa que citou o livro da professora Fernanda Mussalem, né? Eu acredito que é o volume 2, Introdução à Linguística, volume 2. A professora Fernanda Mussalem fala sobre análise do discurso, né? Ela comenta como é que surgiu, ela conta todo o contexto histórico, né? Só que mais detalhado do que eu falei aqui, né? Muito, muito, muito mais detalhado. Então ela fala sobre análise de discurso, e aí, né, para quem quiser, é só você então procurar esse livro aí, Introdução à Linguística, volume 2. Eu acho que é um livro roxinho, eu tenho só o volume 3 aqui, o Introdução à Análise Linguística, volume 3. Eu ainda vou comprar o volume 1 e o volume 2. Ah, Aí, eu acho que você tem os três, né? os três, eu gosto muito desses livros. Ai, ai, ai. Isso, fica O jogando na meme, minha cara, fica tentando aí, né? eu fiz um meme sobre esses livros, o pessoal gostou muito. Fica ostentando aí os três livros que você tem. Para mim, essas são as Bíblias da linguística. Assim, para você entender Eu geral, adorei. assim, eu acredito que seja a Bíblia da linguística. Para a pessoa ter uma noção, assim, do que ela quer trabalhar dentro da área da linguística. Muito bem. Aí o outro livro é o livro do professor Sérgio Freire. Ele não foi meu professor, mas assim, eu li esse livro e gostei muito dele porque ele explica de maneira muito didática, né, os conceitos da análise do discurso, e também porque ele é amazonense, né, como a gente, ele é manauara. E engraçado porque ele é formado em letras língua inglesa na Universidade Federal do Amazonas, fez mestrado em linguística e aí fez doutorado em análise de discurso. E ele foi, inclusive, orientado pela professora Orlandi. E aí a professora Orlandi também tem um livro, né, chamado Análise de Discurso, Princípios e Procedimentos. Também é muito bom. Eu acho legal assim, quanto mais livros de procedimentos metodológicos você for ler, eu acho que atualmente vai ampliando mais, porque cada autor tem um ponto de vista e aí você pode, né, despertar. Tem outro também, um livro chamado é, Análise de Discurso, do Cleudemar Fernandes. Eu não vou saber o ano, qual é o ano dele. Eu li este livro na graduação. Ele também é muito, muito bom. Ele está por aqui por casa, mas está aí guardado em algum canto. E aí, então, seria muito interessante. Mas eu recomendo não só a pessoa ficar lendo os procedimentos metodológicos. É importante você ler. Mas eu sugiro também ler livros de análise de discurso na prática. Então, por exemplo, esse daqui é um livro que o professor Luiz deu, que é Análise de Discurso em Rede, Cultura e Mídia. Aqui tem vários artigos de, de professores e acadêmicos mostrando aqui o seu trabalho, como eles analisaram o discurso, né? Então, eu acredito que quanto mais você tem acesso aos trabalhos de análise de discurso, mais atualmente vai... Opa, olha, o camarada pegou aqui os procedimentos metodológicos, mas ele deu aqui, fez uma análise, né, de algum corpus e etc. Então, eu acho muito interessante. Tem o volume 1 e o volume 2, né? Eu tenho diversos artigos no computador, então eu até faço um brinde, né? Para quem quiser, você pode chamar aí no diário, no direct do diário, ou chamar no meu direct, que eu passo diversos artigos que eu tenho em Word e PDF de alunos, de professores fazendo análise do discurso. Então, eu acredito que quando mais contato
sua mente abre, vai abrindo, e mais você vai ganhando aí experiências e aí você toma um rumo na sua pesquisa. Tá. Então, eu gostaria só aqui de fazer um resumo do que tudo que a gente falou aqui. Então, anotem aí, estudantes, as pessoas que estão na live, os nomes. A gente falou aqui do Peixe, Althusser, Foucault, Lacan, Sarodô, Manganot, Forclore. São aí teóricos que estão intimamente ligados com a análise do discurso. E vocês também devem ir atrás, querem conhecer um pouco mais, conhecer o conceito de discurso, noção de texto, ideologia, sujeito, formação discursiva, formação ideológica e polifonia. São caminhos aí que vocês podem seguir para quem quer iniciar na análise do discurso. Então, agora eu abro para você finalizar a sua fala, dar uma conclusão. Para quem ainda está aí na live, a gente já está quase encerrando. Pode falar, fazer Tem, suas considerações tem, alguma, finais. tem alguém na live que quer fazer alguma pergunta? Não, Quer, fazer pergunta. né? Alguém Tem quer alguém na live? perguntar? Se não tiver, não tem problema, a gente Sete pessoas na live. Alguém quer fazer alguma pergunta? acabou de chegar. Puxa, puxa, João, acabou de chegar. Vai ter que assistir a parte um que já está salva no diário de estudante de letras. Ah, beleza, Só então. quero agradecer ao professor Richard BS, tá Aham. agradecendo ao meio. Ah, valeu, valeu. Que bom. Espero que a gente tenha ajudado aí, né, a despertar alguma coisa. É Gostaria, isso, ó, amigo. tem uma aqui, Gos- peraí. Gostaria de Gosta... saber quais livros. Pô, Quais livros do Foucault posso usar para trabalhar a análise do discurso? Então, o Foucault é considerado filósofo e também ele é psicanalista, né? Então, assim, você não vai ter um livro dele falando especificamente de análise do discurso. Você vai ter livros dele falando sobre discursos, assim, no sentido de linguagem e tal, mas não voltado para a análise do discurso, propriamente dito, né? É, por exemplo, eu li o livro dele sobre sexualidade, que foi um dos livros que eu usei na minha pesquisa. Esse livro, por exemplo, ele fala sobre o discurso homossexual que as pessoas acham que tinha na Grécia Antiga, né? Ah, os gregos eram homossexuais e tal, então esse discurso veio ao longo dos séculos, né? E aí chega até nós e a gente acha que esse discurso da homossexualidade era antiga. E aí Foucault vai dizer que não, esse não era um discurso assim. Os homossexuais não, aliás, os gregos não eram homossexuais, né? Ele chama isso de pederastia, que é um outro conceito, né? É, como é que é outra palavra? Homoerotização, né? Eles não tinham essa noção de homossexualidade. Então, assim, Foucault vai dizer dessa maneira como funcionam os discursos e não propriamente, vou fazer aqui um livro sobre análise do discurso. Não, ele não faz isso. Ele não chega a fazer isso. Então, assim, ah, se tem um livro dele assim que indicaria, dependeria muito da pesquisa que a pessoa queira fazer, né? Então, por exemplo, como eu fiz sobre homossexualidade e precisava de sexualidade, então eu usei esse livro para embasar. Aí, se fosse uma outra pesquisa sobre, por exemplo, poder, né, questão das relações de poder e opressão, aí teria que usar um outro livro dele, entende? Acho que seria mais fácil dizer assim, fazer assim, né, a leitura dele. então, então eu passo para você para fazer umas considerações finais, sua consideração final, para a gente finalizar a live.
Ah, só quero agradecer por esse privilégio aí. E eu acredito que você se redimiu nessa live daquela vez lá de 2013, 8 de julho de 2013, que você me trocou. Tu nunca vai esquecer isso, né? Eu acho que você com essa live se redimiu e nunca mais eu vou mencionar essa história. Tá, depois a gente conversa sobre isso. Então é isso. Eu quero agradecer todos que ficaram até esse final aqui na live. Muito obrigado, estudantes aí que estão sempre comentando. A página está chegando a 6 mil seguidores. Novamente, aqui não é Uhul. uma questão de números, mas é assim uma coisa que eu não tinha noção que poderia acontecer. Quero agradecer todos que ficaram até agora aqui na live. E é isso. Eu pretendo ainda fazer algumas mais lá no futuro. Também não serão tantos, mas pelo menos algumas, pelo menos uma por semana. Vamos ir pensando aí para a gente construir mais esse diálogo e ter mais contato com vocês. Eu estou encerrando aqui a live com agradecimento ao Rony novamente pela disponibilidade, por essa fala muito boa em relação à análise do discurso. Eu sabia que isso ia reverberar muito aqui na página, porque quando eu faço um meme, alguma coisa relacionada à análise do discurso, o pessoal gosta bastante. E é isso, assim, muito obrigado pela sua disponibilidade e até um próximo encontro, né? Tá bom? Beleza. Se Obrigado. precisar, a gente pode fazer de novo uma live, não tem nenhum problema, estamos aqui para ajudar. Inclusive, eu ia falar sobre um assunto que eu acabei não falando aqui, que é sobre um termo chamado lugar de fala. Tem algumas pessoas que usam esse jargão, lugar de fala, de modo errado, né? E aí, não deu para falar aqui, mas talvez numa próxima oportunidade dê para falar. Tá bom. Então a gente já vai emendando aí para alguma outra para a gente continuar esse assunto. E novamente, muito Sim. obrigado, tá bom? Boa noite a todos. Até a próxima. Até!